Olá, meninos. Vejam só, é sobre a questão da apostila que fala sobre figuras de linguagem. Então, eu também fiz o resumo da mesma, certo? Assim como vocês fizeram. E espero que eu tenha contemplado todos os pontos que vocês também registraram. Aqui nesse slide, no slide que vocês têm aí na plataforma, ficou faltando só a parte de vícios de linguagem. Porque, como é muita coisa lá, ambiguidade e tudo aquilo, eu vou fazer um outro slide com ele, certo? Então, para não ficar muita coisa nesse slide, eu dividi figuras de linguagem e outro eu vou falar sobre vícios, certo? Que posteriormente estarei postando. Então, sobre figuras de linguagem, nós vimos tudo aqui, né? Na aula, eu fiz a explicação com vocês a respeito sobre a questão da linguagem formal e informal. E nessa questão da informalidade, surgem as figuras de linguagem, né? Esse sentido, no sentido de que essa língua, ela muitas vezes, ela ganha outros sentidos para facilitar essa comunicação. Então, nesse contexto, a gente vai ver a questão da denotação e da conotação, que também não é a primeira vez que vocês estudam. Então, sobre denotação e conotação, nós estamos falando aí sobre linguagem formal e informal. Então, na denotação, nós temos a questão da palavra no seu sentido real, certo? No real. Então, a palavra, ela significa isso. Então, é mais ou menos o que o dicionário coloca, né? Quando você pega uma palavra, vai procurar uma palavra lá no dicionário e tem lá, significado 1. Então, aquele ali é o sentido real. Então, é o que de fato a palavra, quando foi estudada, quando houve a questão da origem da palavra, então ela queria dizer aquilo. Então, no dia a dia, ela vai ganhando outras conotações. Então, é o que de fato eu quis dizer com aquilo. Então, aí a gente sai do campo real e vai para a questão do contexto, né? Alguns chamam de imaginário, sentido figurado. Então, naquele contexto, o que a palavra ela queria dizer? Então, a denotação é o sentido real, é de verdade. A conotação vai depender do seu contexto, certo? Em determinado contexto, o que era que a palavra queria dizer? Então, a denotação é o sentido real, de verdade, e a conotação é diante do seu contexto, o que a palavra ela queria dizer. Então, nessa conotação, considerando o contexto de produção da palavra, nascem as figuras de linguagem, para contemplar todos esses sentidos que esse indivíduo que aplica a língua, ele quer falar. Então, nas figuras de linguagem, nós temos aqui as principais, não, na verdade nós temos todas. Então, nessa primeira lauda, eu expliquei a vocês a comparação, a metáfora e a catacrese. Existe muita dúvida entre a comparação e a metáfora, porque ambas elas fazem uma comparação, certo? Mas qual é a diferença entre as duas? É que uma compara com o uso, né, de palavras comparativas e a outra não. Ela faz uma comparação, mas ela faz sem o uso explícito dessa comparação. Ela é tipo uma comparação feita mentalmente. Então, na comparação, ela compara ser ou objetos e ela sempre vai fazer o uso de palavras que interligam, né? Essa comparação. O como, o tal, o qual, o assim como, quem não, certo? Um exemplo. Como um anjo caído, fiz questão de esquecer, certo? Que é uma citação de Legião Urbana dentro de suas músicas. Então, aqui, ó, como um anjo caído, fiz questão de esquecer. Então, como um anjo caído, como? Então, comparei a um anjo, né, que tinha perdido sua fluidez, um anjo que morreu, como um anjo que caiu. Então, ela vai ser comparação pelo uso do como, certo? Já na metáfora, que é campeã aí de concurso, de questões, aí tá um pouquinho desfocado porque eu fiz no branco, né? Mas aí dá para vocês acompanharem pelo que vocês já têm. Não há o conectivo de ligação. Ó, sua boca era um pássaro escarlate.
Então, sua boca é de Castro Alves, né? Então, sua boca era um pássaro escarlate. Então, não há a presença do como. Mas é uma metáfora porque ele faz a comparação entre boca e o pássaro escarlate. A diferença da comparação é porque não tem o uso do como, certo? Acho interessante também esses dias que vocês estão em casa, reler um pouco de Castro Alves, alguma coisa sobre ele, que já foi estudado, né? Castro Alves, ele ficou conhecido, sei que não é dessa aula, mas a gente pode revisar. Ele ficou conhecido como poeta dos escravos, né? Há uns 3 anos atrás, o SSA colocou outra obra dele, que é uma bem mais simples, que eu sugiro a leitura, que é Laço de Fita, certo? Laço de Fita, ele vai ter essa parte mais romântica, mas ele vai falar dessas amarras que o ser humano tem, tanto como ele tinha lá no poema dos escravos, como também na parte amorosa, né? Que o ser humano ele tá sempre preso a alguma coisa. Então, leiam Castro Alves, né? Já foi estudado. Então, ok, aqui entre as duas, a diferença entre a comparação e a metáfora. Ambas fazem uma comparação, só que a comparação, a figura de linguagem comparação, ela faz isso por meio de conectivos e a metáfora não, né? Mentalmente, tá lá implícito. A catacrese, que é outra figura de linguagem, né? Ela transfere as características ou significado de uma palavra para outras palavras, dando outros sentidos. Então, quando você diz batata da perna, pé da mesa, cabeça de alho, dente de pente e tantas outras coisas que nós temos, colocamos no nosso dia a dia, então nós pegamos alguma característica da palavra originária, da palavra denotativa, né, da palavra real, e atribuímos ao sentido figurado a uma coisa que também fez parte do nosso cotidiano, que foi atribuída. Então, você não tem como era que você iria chamar batata da perna se você, digamos, não conhece o nome científico. Então, você precisava atribuir um significado, né, um nome. Então, aí nasce a catacrese, certo? As outras 3 são metonímia. Vamos ver a metonímia, né? Então, essa daqui, vocês sempre... Ela é muito conhecida, nossa também, né? Então, eu pego, troca-se uma palavra por outra com que ele se relaciona. Então, é a mania de generalizar, né? Então, eu pego um escritor e ao invés de colocar o nome de sua obra, eu cito o escritor. Gosto de ler Jorge Amado. Então, isso é um sentido figurado, obviamente, por isso que ele é de conotação. Então, não é Jorge Amado, a figura, a pessoa. É a obra de Jorge Amado. Antonomásia é quando essa é obra, é o todo. Essa daqui é algum feito. Então, eu pego uma característica de alguém, né, de alguma característica ou um feito, é diferente de uma obra, ou um feito, e atribuir a ele como se aquilo fosse o seu nome. Eu digo o pai da aviação, então ninguém mais recebe esse nome, a não ser Santos Dumont. Então, quando você diz logo assim, o pai da aviação, então, automaticamente ali vai vir o nome dele, certo? Perífrase. Então, eu tenho lá uma substituição do nome próprio, por algo que o caracteriza, certo? Então, o país do futebol acredita em seu povo, que no caso é o Brasil. Então, quando eu digo o país do futebol, então eu já sei, né? Então, é atribuído na conotação no nosso dia a dia que o nosso país, ele é o país do futebol, ganhou essa característica, certo? As outras figuras são as figuras de pensamento. Então, aqui eu tenho antítese, ironia e hipérbole, que são as campeãs, certo? Então, falou em antítese, eu vou ter aí questões contrárias e ninguém melhor do que opostos, né? Ninguém melhor do que Cazuza para colocar isso. Eu vi a cara da morte e ela estava viva. Então, a palavra morte e viva, elas são antônimas. Mas nesse contexto aqui, elas se unem para dar um significado à letra da música, ao pensamento que ele queria dizer. Então, eu vi a cara da morte e ela estava viva. A antítese e o oposto aí se dá justamente pelo emprego, na mesma oração, das palavras morte
e vida, viva, certo? A ironia, né, que é muito presente nas tirinhas, nos quadrinhos. Então, é algo que eu digo que foge do habitual. Então, ele é sutil, ele não é para desfazer, né? Eu tenho uma intenção e aí eu vou colocar essa intenção de um modo sutil. Quando ele diz, ó, é Monteiro Lobato, que também nós já estudamos, né? E aí é um versinho, um trechinho de uma das suas obras conhecidas, né? Então, tem a excelente Dona Anastácia, era mestra na arte de judiar das crianças. Então, ele coloca aí, ó, uma comunicação que valoriza ela. A excelente Dona Anastácia era mestra na arte de judiar das crianças. Então, existe uma ironia, porque no caso aí ela era má, né? Ela judiava, nesse contexto que ele coloca, a questão das crianças. Então, ninguém fazia tão bem como Dona Anastácia, judiar de crianças, certo? Então, aí eu tenho uma sutil ironia. A hipérbole, que é a figura do exagero, né? Ele é intencional, a pessoa dá intensidade e exagera porque ela quer, né? Ela tem consciência que está fazendo um discurso exagerado. Quando eu digo que calor infernal, certo? Então, esse que calor infernal, eu tô atribuindo aí ao que há mais quente, que é o inferno, né? Então, é um exagero aí intencional. Então, não é um quente pouco que eu quero colocar. Então, as outras três, gradação, prosopopeia e paradoxo. Na gradação, minha gente, eu queria chamar a atenção de vocês, porque lá no Enem, quando vocês forem fazer a produção de texto, essa gradação ela é muito importante para o desencadear das ideias. Por quê? É quando eu sei, dentro do meu discurso, a ordem do que eu quero escrever, do que eu quero colocar. Então, eu tenho que saber enumerar a minha sequência, desencadear minhas ideias de modo crescente ou decrescente. Mas tendo uma sequência, eu não posso ser crescente, decrescente. Não, eu tenho que seguir uma linearidade pelo que eu quero dizer. Olha aqui esse exemplo de Padre Vieira. Ele está falando sobre o trigo, né? Claro que as pregações dele eram religiosas, então ele diz o trigo. Então, olha a sequência aqui, ó, crescente. O trigo cresceu, nasceu, cresceu, espirrou, que eu acho que é alguma coisa de espiga, eu acho que aqui eu escrevi errado, viu? Amadureceu e colheu-se. Então, ele tem a sequência aqui, do crescimento do trigo, né? Então, eu não posso dizer que colhe-se sem antes dizer que nasce. Eu não posso dizer que ele amadureceu antes de crescer, certo? Então, tá aí a gradação, que é uma sequência numerativa. Eu não posso ir para o 10º degrau sem primeiro passar pelo primeiro, certo? A prosopopeia, a personificação, são características humanas que são dadas a seres que não são humanos. Olha aqui o exemplo, ó. Seus olhos corriam pela fazenda enquanto a lua lhe sorria. Então, no sentido conotativo, nós sabemos que a lua ela não vai sorrir para ninguém, né? Mas aí o espírito de felicidade, né? A liberdade que a fazenda dava. Então, olhar para aquele cenário todo era como se a lua lhe estivesse sorrindo, né? Por conta de sua felicidade. Então, essa prosopopeia, que também é chamada de personificação, é justamente isso. Eu pego características humanas e atribuo a seres que não são humanos, ok? O paradoxo são ideias contrárias no mesmo pensamento, certo? Então, quando eu digo o trânsito está parado, então, obviamente, não existe trânsito parado. Ele sempre vai ter a movimentação de alguém. Mas quando eu digo que ele está parado, é porque ele está fugindo do seu habitual, né? Ele está com pouco movimento, então há aí um paradoxo no seu colocar, né? Elipse, zeugma e o pleonasmo. Então, a elipse ela é a retirada, um termo ele é omitido da frase, mas nós podemos perceber que ele está ali presente. A sua retirada, ela não altera o sentido da frase. Quando eu digo sobre a mesma, apenas uma girafa. Então, uma garrafa, meu Deus. Sobre a mesa, apenas uma garrafa. Então, sobre a mesa, aqui, ó, falta um verbo de ligação, né? Então, o que era que tinha sobre a mesa?
uma garrafa. Havia uma garrafa. Então, o não colocar do verbo haver aí, do verbo ter, não desqualifica o discurso. Ele é compreendido, certo? Então, houve a elipse, a retirada do havia, certo? Ele não foi colocado, não é nem que ele foi retirado. Ele não foi colocado, mas isso não comprometeu a construção. O zeugma é a omissão de uma palavra, né? Ela foi citada em uma oração e na outra ela foi retirada, ele foi omitido, certo? Então, para não ficar redundante, então eu cito ele na primeira oração e na outra eu retiro. Olha aqui o que aqui Camões diz. Nem ele, deixa eu ver se aqui fica melhor, nem ele entende a nós, nem nós a ele. Então, houve aí a retirada do verbo entender, né? Olha aí, ó, nem ele entende a nós, nem nós entendemos a ele. Então, não havia necessidade de ficar o entende e o entende. Então, essa retirada de uma palavra que já foi colocada na outra oração, ela é chamada de zeugma. Vocês entendem a diferença entre elipse e zeugma. Na elipse, não há, eu não coloco. É uma forma de retirar também. Eu não coloco, né? Mas ele está lá presente, subtendido. E nesta daqui, ele vem sim explícito, e a retirada na segunda oração. O pleonasmo é uma redundância. Então, eu vou ficar repetindo. Então, chovia uma triste chuva de resignação. Chovia uma triste chuva, então chovia e chuva, né? Então, aí os termos, eles são redundantes, eu repito, certo? Para focar. Aqui as duas últimas, anáfora e hipérbado. Nessa daqui, eu queria chamar a atenção aqui, ó. Elas não são iguais. Elas fazem parte do mesmo campo semântico. Eu tô falando do pleonasmo, que é a repetição, porque senão vocês vão confundir com anáfora, que também é repetição. Chovia e chuva, elas fazem parte do mesmo campo semântico, mas elas não são iguais. Elas fazem parte do mesmo campo semântico, é uma redundância de ideias. Na anáfora, a repetição da palavra, ela é feita igual, certo? Então, eu repito aqui o meu pensamento, mas tal qual como eu disse da primeira vez. Então, a anáfora, ela é muito utilizada em poemas, em poesias, em músicas. A minha amada veio de leve, a minha amada veio de longe. A minha amada veio em silêncio, é de Vinícius de Moraes. Então, a anáfora, ela vem repetindo, ó, tal qual foi colocado. O hipérbato, há uma inversão da construção, certo? Nós estudamos isso, não com o nome de hipérbato, mas lá quando nós estudamos em sala, é a questão da concordância verbal, que é o uso direto, né, das palavras expressas em uma oração. Então, a gente sabe que na língua portuguesa, a forma direta é o sujeito, o predicado e os complementos. Nas figuras de linguagem, né, no coloquial, quando isso acontece, é chamado de hipérbato. Chegaram atrasados os alunos da Carlota. Então, chegaram atrasados. Eu tenho aí a ordem indireta. Porque a ordem direta seria como? Os alunos da Carlota chegaram atrasados. Então, a figura de linguagem que valoriza essa questão da inversão da escrita é chamada de hipérbato, certo? Espero ter contribuído, ter ajudado. Desculpem as falhas, eu ainda não estou dominando bem essa questão da tecnologia, mas estou me esforçando. Beijos!